Vamos ao rufar dos tambores, ô Natiel, para que possamos anunciar a pergunta que hoje norteará a nossa enquete. O irmão da Fernanda já rufou os tambores, agora vamos anunciar a pergunta que norteará a nossa enquete. Confiar na própria justiça pode impedir alguém de experimentar a graça plenamente? Olha que pergunta importante, hein? Confiar na própria justiça pode impedir alguém de experimentar a graça plenamente? Essa pergunta certamente já aguçou a vontade dos nossos internautas de participar. Muita gente participando, 85% estão dizendo que sim. Confiar na própria justiça pode impedir alguém de experimentar a graça plena, porém, 15% estão dizendo que não. Não, enfim, a sua opinião é muito importante para nós. Externe a sua opinião, aí temos o QR Code na tela, os links nas descrições do vídeo, através do YouTube também você pode fazer isso. E por falar no YouTube, Natiel, muita gente participando do nosso YouTube. Nosso YouTube hoje está cheio de respostas sobre a enquete do dia. E já vou fazer a leitura da primeira aqui, é o Natan Jaz, lá de Canindé, no Sergipe. Ele disse: cheguei em tempo. Olha aí, minha resposta é sim. Se eu sabia, pastor, que ao longo do dia, da noite, da madrugada, os internautas ficam respondendo às nossas enquetes no chat, mesmo que ao final daquela programação já tenha ali aquela resposta do pastor Júlio Souza, é interessante, porque ao longo de todo esse programa, que é atemporal, claramente, os nossos internautas continuam interagindo, que maravilha, né? Eles tentam responder ali, alguns conseguem acertar, outros não, mas à luz das Sagradas Escrituras, sempre no final da programação, o pastor Júlio Souza responde à enquete do dia. Vamos ver quem mais está conosco comentando a enquete. A irmã Viviana, ela diz: paz do Senhor Jesus? Sim. Resposta da enquete: a justiça vem de Deus, devemos confiar a Ele nossas causas. Amo esse programa, sempre acompanho com meus filhos. Amém, irmã Viviana, que Deus abençoe sempre a sua vida também, em compartilhar o programa Voz da Libertação com todos os seus amigos e familiares. A irmã Lucinéia também está comentando aqui, ela diz: sim, você pode impedir uma experiência plena de graça, pois ela leva uma pessoa a se apoiar em seus próprios méritos e obras, em vez de aceitar a justificativa oferecida gratuitamente por Deus. Nós agora vamos pedir a ele, o irmão da Fernanda, o filho da Sônia e do Estevão, tio do TT, do Deivão. Tem uma sobrinha que eu ainda não descobri o nome, vou descobrir. Por favor, Brunão, rufe os tambores para que anunciemos já o resultado final da nossa enquete. A pergunta que norteou nossa enquete foi: confiar na própria justiça pode impedir alguém de experimentar a graça de forma plena, ou seja, a graça plenamente? Muitas pessoas participaram, 80% dizem que sim, 20% dizem que não. Agradecemos a todos pela participação massiva. Isso, sigam participando. Todas as opiniões são importantes, porém, mais importante do que qualquer coisa, presbítero Júlio, é o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz a respeito da nossa enquete? Pastor, a Bíblia diz que sim, confiar na própria justiça é se autoprivar da graça maravilhosa de Deus. Até porque Isaías também nos lembra que a nossa justiça é como trapo de imundícia, é algo podre aos olhos de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 18, do verso 10 ao 14, é um texto um tanto quanto extenso, não farei a leitura, mas é uma parábola conhecida do fariseu e do publicano quando vão orar a Deus no templo. O publicano se humilhava, colocava o rosto no pó, reconhecia pecados, enquanto que o publicano, ou melhor, o fariseu, ele se exaltava, dizendo: Senhor, eu sou tão bom, Senhor, eu sou maravilhoso, faço tudo certinho, enfim, tem todo um conjunto de detalhes aqui. Mas Jesus diz o seguinte: quem foi justificado foi o publicano, aquele que não confiou em si mesmo, que não confiou na sua justiça, enquanto que o fariseu perdeu o seu tempo ali no templo. Agora, vamos a algumas passagens escritas por Paulo, porque ele trabalha isso muito bem, a questão da justiça própria em relação à graça de Deus. Escrevendo aos Romanos, capítulo 10, a partir do verso 1, ele diz:
o seguinte: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de quem tem zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. E eu te explico. Aqui Paulo está dizendo que Israel não desfrutou até então da salvação no sentido de obra de Cristo, porque confiaram e até então confiam na sua própria justiça. Por exemplo, quando Jesus disse para eles, lá no Evangelho de João, não presumais por serem filhos de Abraão, blá, 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 blá. Ou seja, eles confiavam nisso. A questão de serem descendentes legítimos, né, de sangue, legítimos no sentido de serem filhos de Abraão mesmo, aqueles que vieram da linhagem. Aí Jesus disse, não vale nada porque vocês cometem pecados, vocês vivem na mentira, fazem um monte de coisa e não reconhecem a salvação enviada por Deus ao mundo. E é o que Paulo está confirmando. Eles ficam confiando em seu próprio entendimento e não desfrutam a justiça de Deus. Aqui vemos Paulo deixando nítido aos nossos olhos que é um laço confiar na própria justiça, embora que muitas vezes pareça ou sejamos tentados a acreditar que mereçamos alguma coisa. Filipenses capítulo 3, mais uma vez Paulo, e agora falando dele mesmo, Filipenses capítulo 3, verso 4 em diante, Paulo vai nos dizer assim: ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. E ele explica por quê. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Paulo está dizendo, olha, eu sou alguém que sigo e sempre segui a lei muito bem. Verso 6, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há da lei, irrepreensível. Paulo está dizendo, eu fui praticamente perfeito aquilo que a lei me exigia. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Eu me empolguei um pouquinho, estava quase pregando aqui já, mas esse texto é glorioso. Paulo diz todo o seu currículo, coisas grandiosas que ele foi, que ele fez muito bem. E ele jogou fora, como esterco, como aquilo que é desprezível. Observe, Paulo preferiu a graça de Deus do que a justiça própria. Que isto nos ensine, que essa passagem nos leve a uma reflexão genuína. Se não estamos tentando nos autocompensar com a nossa justiça, com as nossas boas obras, com aquilo que fizemos, ainda que legitimamente, será que há razões para nos aprovarmos pelo que fazemos, sendo humanamente falando, aos olhos daqueles que nos julgam perfeitos? Paulo preferiu jogar fora. A Bíblia nos mostra, Deus nos falou que isso realmente é trapo de imundícia. Qualquer coisa que nos tente justificar por si só diante de Deus. E aí, o que você prefere? A justiça própria? Garantir-se por sua boa obra, por aquilo que você consegue provar que está certo, que você é bom, ou confiar na graça de Deus? Olha, você pode deixar aí a tua opinião, a minha, eu já vou dizer, eu prefiro ficar com a graça de Deus.